Eu deixei de ser nômade? Bom, depois de viajar muito tempo pelo mundo, eu estou de volta ao Brasil. E eu tenho recebido muito essa pergunta, se eu deixei de ser nômade, se eu abri mão desse estilo de vida. Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês o que aconteceu nos últimos meses, quais são os meus planos e por que eu decidi voltar. Beleza! Hello, queridos! Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Manu. Eu passei os últimos 16 meses viajando enquanto eu trabalhava pelo mundo. E nesse canal eu quero compartilhar um pouco mais das minhas experiências, das coisas que eu aprendi, dar dicas de como viajar de forma barata, encontrar voluntariado e todas as experiências que eu vivi nesse tempo e que eu ainda estou planejando viver com os próximos passos que eu pretendo dar. Então, se você curte esse tipo de viagem, você quer saber mais sobre esse estilo de vida, ou simplesmente tem curiosidade de acompanhar as minhas aventuras pelo mundo, eu te convido a se inscrever no meu canal e acompanhar os próximos vídeos que vem por aí, onde eu espero compartilhar muito do que eu tenho vivido aqui com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, respondendo a pergunta desse vídeo. Não, eu não deixei de ser nômade. E agora, para te dar um contexto, vamos voltar um pouco no tempo para que vocês entendam como aconteceu e como eu cheguei nesse momento. Eu saí do Brasil em outubro de 2023 com o objetivo de continuar trabalhando online. Eu sou gestora de tráfego pago e esse trabalho me permitia fazer as minhas obrigações em qualquer lugar do mundo. Então, eu comecei pela América do Sul, fui para a Europa, depois fui para o Sudeste Asiático, onde eu passei mais tempo. E enquanto eu estava trabalhando online, eu também oferecia meus trabalhos como voluntária, em troca de acomodação, algumas refeições, benefícios, enfim, para conseguir reduzir os meus custos e continuar viajando por mais tempo. Então, nesses quase 500 dias que eu passei viajando, eu fiz voluntariado, eu fiz pet sitting, e isso funcionou para mim por muito tempo. E quando eu estava prestes a completar quase 500 dias de viagem, eu resolvi que era hora de voltar para o Brasil. Porém, isso não significa que eu abri mão do estilo de vida nômade. E antes de te contar o porquê e para onde eu estou indo agora, eu vou te dar um contexto do que aconteceu nos últimos meses. Quando foi em setembro de 2024, prestes a completar um ano já que eu estava viajando, eu estava conversando com uma amiga e a gente comentou sobre o visto de trabalho da Nova Zelândia, o Working Holiday Visa. Eu nunca tinha tido a ambição de aplicar para esse visto, mas eu sabia que era uma possibilidade. E em setembro eu estava saindo da Indonésia sem saber muito bem o que eu queria fazer, para onde eu queria ir agora, qual novo país eu queria conhecer. E eu já estava me sentindo cansada. Então eu resolvi voltar para Tailândia, que era um país que eu já tinha conhecido alguns meses atrás. Quando eu estava na Tailândia, a aplicação do visto de trabalho para Nova Zelândia abriria em uma semana. E eu nunca tive a intenção de aplicar. Mas eu pensei, por que não? É uma possibilidade boa para eu ganhar dinheiro, para eu ter uma experiência de longo prazo em um país de língua inglesa que vai me permitir melhorar o meu inglês. E eu sabia que era uma situação muito complicada, porque o visto tem apenas 300 vagas para brasileiros por ano. E é muito concorrido, porque muitas pessoas esperam esse momento o ano inteiro, ou já estão há mais de anos esperando e não conseguem aplicar. Mas eu falei, vou tentar, ou não, eu já tenho. E foi o que eu fiz. Eu estudei um pouco sobre a aplicação, né, como preencher o formulário e tudo. E no dia da aplicação, eu estava na Tailândia ainda. E o horário da abertura na Nova Zelândia, da abertura da aplicação, seria às 10 horas da manhã. E na Tailândia seria 4 horas da manhã. Bom, hoje são 8 de outubro de 2024. São 3h58 da manhã aqui na Tailândia e faltam 2 minutos para abrirem as inscrições, para abrirem as vagas para o Working Holiday Visa da Nova Zelândia, e eu vou tentar, seja o que Deus quiser. Ai, faltam menos de 2 minutos, meu Deus. No dia 8 de outubro, eu não dormi, fiquei acordada até as 4 horas da manhã, para conseguir aplicar para o visto, e fiz o preenchimento do formulário todo, fiz o pagamento, e na hora que eu consegui realizar o pagamento, caiu minha ficha de que eu estava dentro. Gente do céu, tô nervosa, tremendo. Caramba. Ai. Paguei. Meu Deus.
tenho visto. Se eles aprovarem o meu visto, eu tenho visto pra entrar na Nova Zelândia pra trabalhar. Meu Deus. Olha isso. Consegui, caramba. Então, fiz o exame de raio-x, que é o que eles solicitam para brasileiros. Deu tudo bem. Depois de 2 semanas, eu tive a resposta. E o meu visto foi aceito, né? Eu consegui uma das vagas. E aí que as coisas começaram a mudar pra mim. Eu estava na Tailândia porque eu estava cansada de viajar e ficar mudando pra um país novo todo tempo. E algumas coisas tinham acontecido nos últimos meses que me fizeram pensar sobre o que eu queria para os meus próximos passos. E então, na Tailândia, eu decidi que era hora de começar o meu retorno pro Brasil. E aí, quando o meu visto foi aceito, eu pensei, ok, para eu ir para Nova Zelândia, eu vou querer dirigir, porque é uma cultura muito forte. As pessoas terem um carro, explorarem o país dessa forma, dirigindo, vivendo em campervan, motorhome. E a questão era, a minha habilitação tinha vencido enquanto eu estava fora, então ela venceu em abril de 2024, e para fazer a renovação tem que estar no país para fazer o exame médico, né? São coisas muito simples, mas que a gente tem que estar no Brasil para fazer. E eu pensei, poxa vida, eu estou muito perto da Nova Zelândia, eu estava na Tailândia, então, né, tava do lado. Porém, eu não posso ir agora porque eu preciso renovar minha carteira se eu quiser dirigir lá. Paralelo a isso, tinha o fato de que o ano de 2024 eu estava fora, então eu não aproveitei o carnaval, que é a minha época favorita do ano, e eu estava sentindo muita saudade. Em outubro completou 1 ano que eu estava viajando, quando eu tive a aceitação da aplicação do meu visto, e eu comecei a pensar em voltar pro Brasil, porque eu ia precisar renovar minha carteira. Eu já tinha um tempo que eu estava viajando, estava cansada, e eu tinha 1 ano para entrar na Nova Zelândia. Então, se o meu visto foi aceito em outubro, eu poderia entrar até outubro de 2025. Então, eu comecei a pensar, já que eu tenho que voltar, vou tentar fazer isso no carnaval. Então, quando foi em novembro, eu comecei a planejar a minha volta pro Brasil. Eu ainda não tinha visto neve durante esse tempo todo que eu estava viajando, e era uma coisa que eu queria que acontecesse antes da minha volta pro Brasil. Embora eu ainda não tivesse data, né, pra voltar, eu não tinha... Quando eu saí daqui, eu não tinha nenhuma pretensão de expectativa de volta. Mas ver a neve pela primeira vez era uma coisa que eu queria fazer antes do meu primeiro retorno ao Brasil. Então, eu conheci uma pessoa quando eu tava na Indonésia, que morava na Alemanha, e ela já tinha voltado pro país. E nas trocas de conversa, a gente combinou que eu poderia ir pro país pra ver neve. Então, no começo de dezembro, eu saí da Tailândia, do Sudeste Asiático, e voltei pra Europa, já com esse pensamento de retornar ao Brasil. Então, já que eu tinha que voltar pro Brasil, eu vou começar a fazer esse caminho de volta aos poucos. Paro na Alemanha, vejo neve, e aí vou seguindo meu caminho até estar no Brasil pro carnaval, que era a minha intenção. Em dezembro, eu cheguei na Alemanha, fiquei lá por 1 mês. No começo de janeiro, eu já comecei a olhar as passagens pro Brasil, mas estava caro pra voltar direto. Então eu decidi voltar pra Espanha, que era um país que eu já tinha passado antes, foi o primeiro país que eu conheci na Europa. Eu encontrei um voluntariado lá que me permitiu ficar por 1 mês, reduzir os meus custos e esperar o momento que a passagem pro Brasil estivesse mais barata. Então, passei 1 mês em Barcelona, e quando foi dia 12 de fevereiro, eu peguei o meu voo pro Brasil pra ver a minha família, os meus amigos, aproveitar o carnaval, renovar minha carteira, que era o principal objetivo, e ir pra Nova Zelândia. Então, esse é o meu novo destino. Eu estou indo pra Nova Zelândia. Eu estou indo com o Working Holiday Visa, que é o visto que te permite trabalhar e viajar por 1 ano na Nova Zelândia, com a possibilidade de estender por até mais 3 meses. E depois eu quero trazer mais sobre as características desse visto aqui, como é a aplicação para brasileiros, todo o processo que eu passei, enfim. E o principal objetivo desse canal é compartilhar com vocês as experiências que eu tive nesse período viajando como nômade digital, trabalhando, voluntariando, e também compartilhar essa nova fase na Nova Zelândia, porque uma dificuldade
dificuldade que eu tive enquanto eu estava buscando por informações para me programar, para, né, me familiarizar com essa nova etapa da minha vida, foi de encontrar material e informações de mulheres viajando sozinha que estão tendo essa experiência com esse mesmo visto. Então eu resolvi compartilhar aqui com vocês para mostrar como vai ser a minha experiência, as minhas dificuldades, como eu vou fazer para me virar, para conseguir emprego, para encontrar uma campervan, enfim, quero trazer isso tudo aqui para vocês. Então, se vocês querem saber mais sobre esses assuntos de nomadismo, viagem solo, voluntariado, pet sitting e o Working Holiday Visa para Nova Zelândia, se inscrevam aqui no meu canal. Também deixem nos comentários quais assuntos vocês querem que eu traga mais nos próximos vídeos. E me contem aqui nos comentários também se vocês já vivem esse estilo de vida nômade, já fazem viagem sozinha, e se tem algo mais com que eu possa contribuir. Eu tô muito empolgada pra fazer esse canal. Então é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui no meu canal. Ai, eu tenho um canal no YouTube agora! Dá like nesse vídeo. Caralho. Aí pelo Brasil. Gente, é muito difícil fazer isso. Rebobina. Caramba, vai ficar muito difícil pra editar esse vídeo porque eu sou muito prolixa. Não. Ah! Não tá bom. Eu já tô suando. Beijo!